Bom, meninas, então vamos montar. Eu já mostrei pra vocês as minhas agulhas. Eu vou usar essa mais grossinha aqui. Ou eu posso usar, eu tenho várias opções, tá, meninas? Como eu mostrei pra vocês antes. Então, eu vou usar essa daqui, tá? Que tanto não tem necessidade de usar essa maior aqui. Eu vou usar essa que era bem mais grossinha. E como eu expliquei pra vocês, procurem essas agulhas que tem, ó, essa entrada bem grossa, tá? Que ela é bem grossinha e dá pra passar o fio do nosso crochê aqui dentro da agulha, tá bom? Bom, gente, eu já costurei aqui duas perninhas pra mostrar pra vocês como é que eu faço pra costurar, tá? Aqui eu costurei já duas. Eu vou dar uma dica bem legal pra vocês, que fica bem fácil o trabalhozinho de vocês. Eu pego duas agulhas de crochê, duas assim, sem precisar ver número nem nada. Só vai servir mesmo pra vocês marcarem. Porque como aqui tem um pescocinho, olha, e aqui atrás tem um corpinho dela, aí aqui, olha, vocês podem colocar, assim, ó, a agulha dentro, só pra marcar da onde é que vocês vão começar a costurar e aonde é que vocês vão parar. Então, assim, eu, normalmente, eu faço assim pra poder pegar um jeitinho bacana pra tá costurando. Porque não vai adiantar eu falar pra vocês, costura aqui ou costura ali, tá? Vocês pegam aí 4 agulhas e coloca aqui dentro. Coloca ela aqui dentro, ó. Passa ela por dentro do amigurumi. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Eu passei aqui. Vou passar uma outra aqui dentro. Isso daqui serve somente pra gente marcar, ó, tá vendo? Pra marcar mais ou menos onde a gente vai costurar aqui as perninhas da nossa girafa. Então, como eu já costurei aqui, olha, pra vocês verem, ela fica certinho, tá? Ela fica bem bonitinha, ok? Então, não é difícil, tá, gente? Essa é a técnica que eu uso pra colocar quando são animais, que os animais, por tendo 4 patinhas, a gente tem um pouco mais de dificuldade pra costurar. Mas não é difícil, tá bom? E aí, tendo ali já marcadinho aqui, mais ou menos onde eu posso colocar, aqui assim, aí eu vou lá pegar um pezinho. Eu vou colocar um pouco de enchimento aqui. E aí, nós vamos agora começar a costurar, tá bom? Eu vou pegar o enchimento então e a gente já começa a costurar e eu vou mostrar pra vocês então como é que a gente inicia a costura. Bom, meninas, aqui eu já começo então a encher um pouquinho aqui, ó. Eu não vou colocar muito enchimento não. É o suficiente para ele ficar fofinho. Não precisa que ele fique muito murcho e também nem durinho. Que ele fique fofinho, tá? Mas aí vai também de cada gosto, de cada preferência. E aí, então, nós vamos costurar. Isso vocês vão fazer por todos os pezinhos aqui, tá? Vai fazer com da frente, com de trás, isso não vai mudar nada, tá bom? Então, deixa eu só pegar a minha agulha. Então, a gente já passa aqui. Então, vamos começar, então. Eu prefiro, gente, costurar, começar da parte de dentro, aqui, ó. Eu prefiro costurar da parte de dentro, porque assim, quando a gente for esconder o fio, ele vai sempre ficar na parte de dentro, tá? Eu acabei colocando aqui pra deixar nessa parte aqui, esconder aqui, mas também não tem problema. Mas eu prefiro sempre colocar na parte de dentro,
ok? Então, a gente vai começar a costurar. Eu vou tirar aqui a agulha, que serve somente para marcar certinho aqui. Então, agora a gente vai começar. Dá um pouquinho de trabalho para costurar? Dá um pouquinho de trabalho para costurar. E, gente, eu assim, às vezes eu peço, né, para os meus ajudantes costurarem para mim, porque às vezes eu não tenho muito tempo. E às vezes eu sinto muitas dores também, então, para quem sabe, para quem aí acompanha um pouco os meus vídeos, né, os meus outros vídeos, sabe aí que eu tenho, infelizmente, eu tenho uma doença que ela causa um pouquinho de dor. Então, às vezes eu não consigo fazer. Gente, tem paciência aí quando vocês forem costurar, tá bom? Então, vamos lá, continuando a costurar. Lembrando sempre, gente, dá uma olhadinha pra ver se ele tá bem colocadinho. Se ele tá bem no lugar certo, pra não passar do lugar, tá? E vai acompanhando o formato do pezinho, que ele você vai ter que costurar ele sempre em tondo, sempre aqui em volta. Eu pego pra costurar só o primeiro ponto aqui, ó. Só esse primeiro ponto, tá vendo? Eu só pego isso e passo aqui dentro de um ponto do meu crochê. Continuando, então. Gente, não tem segredo, tá? Vocês vão fazer isso por todas as perninhas. Só tomando cuidado aí pra lembrar que tem que ter o formato e não passar da onde vocês marcaram com a agulha antes. Já vai deixando um ok, já vai curtindo o nosso vídeo, compartilhem com os amigos no Facebook, no Instagram, em todas as social media, comentem, vocês podem deixar pedidos aí de amigurumis, que aí eu vou estar trazendo para vocês sempre mais novidades. E quem estiver fazendo o pedido dos amigurumis, eu vou estar falando o nome de vocês aqui no vídeo, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Bom, rapidinho, tá vendo? Olha, eu já terminei de costurar. Então, eu terminei aqui. Eu vou dar o meu último ponto, aonde eu comecei. Aqui eu já terminei. E com a própria agulha de crochê, ok? Com a própria agulha de crochê, vocês vão dar um nozinho, vocês vão fechar o trabalhozinho de vocês como vocês acharem melhor, tá? Eu acabo o meu trabalho sempre com aquele ponto cego, que é um ponto no qual você fecha e ele não solta mais. Então, assim, antes de vocês fecharem o trabalho de vocês, lembrem-se de vocês verem, verificarem se ficou bem no lugarzinho certo, tá? Antes de vocês fecharem, que vocês usarem o ponto cego, ele não solta mais. Aí, só cortando mesmo, tá bom? Aí, eu vou escondendo o meu pontinho e aqui, então, eu costurei uma das perninhas. Ela vai ficar assim, eu vou costurar a outra aqui. E agora, então, vou mostrar pra vocês como é que costura a cabeça.
E depois nós vamos esconder esses fiozinhos, colocar a outra perninha aqui e as pintinhas, a cabeça, nós vamos costurar aqui no pescoço. Então, vamos lá? Bom, meninas, então aqui, olha, eu esqueci de falar pra vocês que vocês podem deixar, antes de fazer o anel mágico, vocês deixam um fio bem longo. Quando vocês começarem aqui o anel mágico pra começar a cabecinha, essa ponta aqui, ó, vocês puxam ela e depois vocês começam daqui o anel mágico. Não esconde esse fiozão, tá? Deixa ele pra fora, porque aí a gente vai utilizar ele pra costurar lá no corpinho, tá bom? Assim vocês não tem que estar cortando o fio, isso e aquilo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu tirar esse marcador aqui, que me atrapalha um pouco. Bom, então a gente pega a nossa agulhinha, a gente vai colocar lá o fio, passando o fio aqui dentro. Não reparem na minha unha, gente, minha unha quebrou. Tô tendo tempo nem pra fazer minhas unhas. Enfim, vamos continuar. Então, gente, aqui, ó, na frente, né, do nosso corpinho, tá? Vocês vão apertar aqui um pouquinho, ó. Aperta um pouco a pontinha e vocês vão encaixar a cabecinha da nossa girafa assim, tá? Então, olha, tá vendo aqui? Vocês vão apertar ela e vai passar de um lado para o outro. Só fazendo atenção. A hora que vocês passarem, então, vocês podem começar a costurar somente essas duas partes aqui, ó. Essa parte com essa parte, ok? Então, vocês passam um fiozinho. Então, assim, vocês vão continuando a passar. Aí, vocês costuram também um pouquinho aqui embaixo, tá? Olha. Então, aqui a gente continua até o finalzinho. Daqui, gente, eu vou acelerar o vídeo pra vocês. E assim vocês vão ver mais rapidinho como é que eu vou costurando então, ok? Bom, meninas, então aqui, como vocês já podem ver, eu já tô terminando de costurar. Aqui, olha, a gente vai terminar. Gente, eu deixei muito fio, então ele tá toda hora enroscando. Olha só como é que fica. Então, aqui, olha, vocês terminam o trabalhozinho de vocês. Então, ela vai ficar costuradinha desse jeito aqui, olha, tá vendo? Vai ficar costuradinha assim. A gente vai cortar um pouquinho do fio, gente. Eu deixei muito fio sem querer, mas isso não é um problema. Depois a gente pode reutilizar aquele fio para uma outra coisa. Bom, aí a gente vai fechar com um ponto cego. Procura um lugarzinho bom para esconder e fazer o nosso ponto cego.
Aí agora eu vou esconder aqui no nosso amigurumi. Aí vocês escolhem, se vocês quiserem esconder na cabecinha mesmo, no corpinho, isso é uma escolha de vocês, tá bom? Ok, então aqui nós terminamos. A cabecinha, ela foi costurada totalmente aqui, como vocês viram aí no vídeo. Aí agora a gente vai, depois a gente pode colocar os cabelinhos aqui da girafa. Nós vamos agora costurar as orelhinhas. Bom, gente, eu vou tentar agora. Bom, meninas, então aqui eu já costurei uma orelhinha, ok? Vou mostrar pra vocês onde a gente costura. E costurei também um chifrinho, ok? Vocês podem ver que ela fica bem firminha, ok? Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu costuro as orelhinhas. E assim vocês vão entender também aonde vai ser colocado os chifrinhos. Gente, aqui não tem segredo algum, tá? Vocês vão aqui, ó, dobrar um pouquinho a orelhinha, deixando ela assim, ó, como se fosse uma conchinha, tá vendo? Como se fosse uma conchinha. E agora, aqui nós vamos... Vou tentar mostrar aqui pra vocês como é que eu costuro, então, a orelhinha. Pra ficar mais fácil pra vocês verem, então eu vou colocar assim, tá bom? Mas vocês não têm necessidade de fazer assim. Então, eu vou passando primeiro a primeira parte aqui, ó. A primeira parte. Aqui não tem segredo e agora nós vamos costurar aqui, olha, a primeira parte. Lembrando que vocês têm que puxar aqui também um pouquinho do ladinho, tá? Pra ela ficar bem costuradinha. Tem que costurar bem os ladinhos. Aqui depois vocês vão dar com agulha de crochê o ponto cego pra fechar. Agora a gente coloca os chifrinhos.
E aí vocês vão costurar tudo em volta, ponto por ponto. Dando a volta aqui, ponto sobre ponto. Vocês vão dar o ponto cego de vocês, fechar, e aqui então está costurada as orelhinhas, ok? Eu bordei aqui porque eu não tenho mais os meus olhinhos ainda, os olhinhos de pressão eles não chegaram. Mas como eu expliquei pra vocês no comecinho lá do vídeo, eu explico pra vocês onde vocês podem bordar ou colocar os olhinhos de pressão, tá? Eu aqui somente passei a agulha pra dentro e pra fora, tá? Passando aqui em cima de um ponto. Não tem segredo nenhum. Vocês podem fazer vários tipos de olhinhos aqui, não tem problema nenhum, se vai ser mais a preferência de vocês, tá bom? E agora nós vamos colocar as manchinhas. Como eu falei pra vocês, olha, vocês vão dividindo as manchinhas aqui pelo corpo, conforme o gostinho de vocês, tá? Não precisa ser exatamente igual ao meu. Eu posso colocar uma aqui, como eu posso colocar duas aqui, uma grande aqui no bumbum. E aí eu vou dividindo em todo o corpo aqui as manchinhas. Então agora vocês vão aí, escolhem aí aonde vai ser as manchinhas. Então eu já mostro pra vocês como é que ficou a minha de girafa. Então a gente já se vê. Até logo! Tchau!